Fala, o caminho da justiça. Êxodo 33, 13. Olha o que Moisés pede para Deus. Agora, portanto, antes dele pedir a revelação da glória, olha o que ele pediu. Agora, entretanto, pode aumentar. Se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho. Como dizem Salmos, o Senhor revelou seus caminhos a Moisés, mas o seu poder à nação de Israel, seus feitos. Tem muita gente que vê o poder, vê os feitos, mas não conhece os caminhos. A presença de Deus, ela te coloca no caminho. Quem está comigo, da glória a Jesus? Moisés pediu, revela-me os teus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? As suas veredas são justiça, são verdade. As suas veredas, aonde está o quê? A sua misericórdia, a sua benevolência. Você vai aprender de quem Ele é, até você conhecer quem Ele é. Quando Deus me levou para conhecer a presença dEle, eu comecei a aprender de quem Ele era, os valores da integridade, a moral, a comunhão, a paixão pela presença. Ela veio em mim e eu comecei a combater o sistema. Eu comecei a combater os valores errados daqueles que se moviam com poder na igreja. Então quando eu começava a pregar, a igreja ficava toda em silêncio, me olhando assim, ó. Eu não vi um glória na igreja. Mas quando o meu pastor pegava o microfone, ele falava assim, meu Deus, que palavra é essa? Porque eu estava falando com comunhão com a presença. Eu lembro meus amigos de ministério falavam assim, Robson, você está estudando em qual seminário de teologia? Eu falei, rapaz, isso é a presença, cara. Eu falava assim, que teologia? Porque eles ficavam encantados, mas eles eram pessoas muito humildes, simples, entende? Então eles queriam ouvir o Robson pregar. Aí vinha as missionárias e falavam assim, olha, você está bebendo uma água diferente, hein? Porque todo mundo sentiu o impacto da presença que estava sobre mim. O poder, ele te agita muito. Mas a presença, ela te aprofunda, ela te acalma. A presença leva você no aprofundamento. O poder, ele te agita. E você precisa conhecer os dois lados. Você precisa do fogo, do poder. Que te dá audácia, ele te torna audacioso. Ok? Mas você precisa da presença. Para conhecer quem Ele é. Para ter o descanso. Quando eu entrei na dimensão da presença, irmãos, os meus medos foram removidos. Eu comecei a ter uma comunhão com Deus tão profunda que eu queria ficar sozinho. Sozinho. Eu ia para o meio do mato, eu ficava sozinho. Eu ficava horas com a palavra. A Bíblia, a letra, ela saltou para mim. A vida da palavra se revelou a mim. Porque quando você tange na dimensão da presença, você pode ter certeza que a letra, a Bíblia, ela se torna água viva para você. Você bebe a palavra, ela se torna o pão da presença. Sabe por que é chamado pão da presença? Fala por quê? Porque ela está dentro do tabernáculo. Ela está em cima de uma mesa. É chamado pão da propiciação, pão da presença. Que fica diferente com a menorá. E por que é pão da presença? Porque Deus está ali. E você tem que comer a sua Bíblia na dimensão da presença para ter o pão da presença. Às vezes nós estamos com poder unção, mas você lê correndo, mas na presença não, você quer conhecer, você quer intimidade. Na dimensão do poder, do espírito de poder, você quer o poder de Deus. Ele te enche rápido, te vibra mais rápido, mas na dimensão da presença, Ele te leva a lugares profundos de quem Ele é. Ele chama Ezequiel, vamos mergulhar mais profundo. Águas que davam nos seus tornozelos, a dimensão do poder. E o anjo mediu ele, e mediu mais 1000 côvados, venha, você pode vir mais profundo. Águas que davam nos seus joelhos, ele começou a entrar para dentro da presença, na dimensão da presença. Ezequiel, você pode vir mais profundo. Ele chegou num lugar onde ele não podia mais andar, porque agora a água dominou ele, falou que só podia nadar. Porque agora entrou na dimensão da glória. E quando o rio, você entra numa dimensão do rio, a correnteza do rio te leva para onde ela quer. É quando você está entregue à glória de Deus.
É onde você chega no nível que você conhece tanto dele na presença, que chega um ponto e fala: Senhor, sabe de uma coisa? Chega, eu não quero mais meus sonhos, eu não quero mais esse mundo, eu só quero a sua glória. Eu quero a sua glória. Aí sim você transita onde você consegue ver que ele se torna o seu tudo na tua vida. Você não se preocupa mais com mais nada. Porque quando você entra para essa dimensão, tudo começa a vir ao seu favor. E as bênçãos começam a seguir vocês. E Deus está convidando os sedentos, os filhos da glória. E Jesus trouxe muitos filhos para a sua glória. Foi aonde eu larguei minha profissão, meu querido. Meus 20 anos, meus 21 anos. Eu com 17 anos falei assim, ó, quando eu conheci a presença dele, eu falei, eu não quero mais nada. Mas quando eu cheguei meus 19, eu não quero saber do meu sonho, não quero saber de empresa, não quero saber de nada. Antes eu queria ser um grande pregador, depois eu só queria ele. Aí você imagina um jovem largar o emprego, largar o mundo, não tinha nada. Ele se tornou o meu tudo. É muito mais fácil para Deus ser o seu tudo quando você não tem nada. O que você tem na sua vida? Nada. Eu não tinha nada, mas Ele era o meu tudo. Eu não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. E o dono da casa falou assim, você pode viver aqui de graça. E eu fui me entregando, porque quando você encontra a presença, você vai começar a entender o que é uma rendição. Porque na dimensão da presença, seu joelho se curva totalmente a Ele. E a água se dava nos joelhos. E você passa a ter uma vida rendida e profunda na presença dEle. E eu vou falar para todos os jovens que estão aqui dentro, eu sei que vocês têm sonhos lindos. Mas deixa que Ele te dê sonhos maiores do que os seus. Os seus sonhos são maiores do que os meus, Senhor. É isso. Mas vai para um lugar do rio onde você não consegue mais andar. Por isso que todos têm que experimentar a glória. Porque uma vez que você vê a glória dele entrar ali, você não consegue sair mais dali. Ali é o seu lugar que Ele quer. Ele quer todos que estão aqui dentro ali. Lá na sala do trono, no santíssimo lugar. No pátio você conhece o poder, você vê fogo. Mas no lugar santo você conhece a comunhão. Ali está a menorá que representa o Espírito dele. Ali você pega o pão da revelação. Ali você conhece os seus atributos. Ali Ele começa a revelar a sua justiça, a sua moral, a sua pureza, o seu amor, o seu temor. E na dimensão da presença Ele vai começar a preparar você, porque Ele tem um lugar tão profundo para te levar. Porque Ele sabe, se Ele não te dá esse fundamento de quem Ele é, você não aguenta a glória dEle. Você não aguenta. Eu falo com sinceridade. Ele só me abriu e me fez entrar na dimensão da glória aos meus 28 anos de idade. Ele manifestava a glória, mas eu ainda não entendia profundamente esse lugar de habitação, de convívio. Eu transitei para a dimensão da glória nos piores períodos da minha vida, nas piores dores da minha vida. E Ele se revelou a mim. E a glória dEle começou a me visitar e estar e habitar em mim. Ele foi me dando revelação e eu pregava as revelações, eu via as manifestações, visitações. Mas chegou um dia que Ele falou, agora eu vou te colocar num lugar em espírito, que você vai ver a minha face. E Ele me arrebatou. E eu vi o trono. E eu vi aquele que vive para todo sempre. A glória veio. E quando a glória veio, eu senti um nível de mortificação, um nível tão terrível, que nada na vida fazia mais sentido. Esse é o nível da glória. As coisas desse mundo, elas perdem o sentido para você. Tudo começa a perder o sentido. E você começa a se afastar do arraial. E você vive uma pessoa que anda na dimensão da intimidade com Deus. Você agora se tornou uma pessoa íntima. Você agora é uma pessoa separada por Deus na terra. E Ele falou para mim pregar isso aqui essa manhã. Você entende que não é do Robson? É do Pai essa mensagem para os filhos que estão da glória. Os filhos da glória estão aqui. É esse lugar de profundo quebrantamento, onde nasceu uma nova oração na minha vida, junto com a adoração, Cordeiro. Aí Ele abriu uma fonte dentro de mim, chamada Fonte da Glória.
Eu começava a passar horas, Cordeiro, Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Igreja, nós temos que buscar a glória de Deus acima de qualquer coisa no ministério do mundo. A prioridade da nossa vida no ministério é a glória de Deus. Eu quero a sua glória, eu quero a sua glória.